Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, você sabe, tradicional o horário, né, no debate político, na discussão dos temas que são sempre importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, transporte, desenvolvimento econômico e, claro, os temas de interesse nacional, também a gente, no espaço democrático aqui do ponto de vista, discutindo e debatendo. Uma polêmica danada em cima da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, ontem, não é? 6 votos a 5, infelizmente, 6 a 5, fica sempre essa questão da dúvida, fica aí o voto de Minerva. Essa vez foi o voto de Minerva, né? Podia ter sido 6 a 5, sem que o presidente fosse o voto de Minerva, como já aconteceu em outras oportunidades. Mas 6 a 5 fica sempre aquela dúvida, enfim, né? Agora é importante a gente pegar dos ministros, né, aqueles que são realmente especialistas no direito penal, né? E o ministro Celso de Mello, quer queiram ou não, quer gostem ou não gostem, deu uma aula, né, sobre direito penal de graça para todo mundo durante 1h10, 1h15, um pouquinho mais até, né? Ele me lembrou muito Elias Jacó, aqui na quarta-feira, né? Para quem pôde assistir o ponto de vista aquele dia. O Jacó também num espaço mais curto, né? Claro, foi muito mais breve, não temos tempo para isso, né? Esse espaço todo. Também deu uma aula aqui, explicou basicamente tudo aquilo que foi dito pelo ministro Celso de Mello ontem, né? E depois o voto, juro por Deus, eu saí de casa, voltei para casa, tive um compromisso, voltei de novo para casa e o presidente da corte estava lá proferindo o seu voto. Uma coisa realmente inacreditável, que justificar o injustificável, aquela coisa toda, né? Bem, está definido aí, segunda instância caiu, então, cumprimento da pena após o transitado em julgado, né, depois da decisão do Supremo, que eu, pessoalmente, não gosto dessa decisão, eu acho que são recursos infinitos, né, mas é preciso que a segunda instância também seja mais encorpada, né, e que haja realmente uma decisão com extremo embasamento para que injustiças não sejam feitas. Afinal de contas, meia hora na cadeia, né, é impagável. Um dia é impagável. Um ano, né, quem devolve isso numa injustiça que seja cometida, né? Bom, reprise do ponto de vista sempre a partir das 8 da noite, você conferindo aqui na nossa Santa Cecília TV. Aqui conosco o economista, professor universitário aqui da casa, da Universidade de Santa Cecília, o Vandré Cabral Barbosa, que participa aqui pela primeira vez aqui conosco. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, doutorão. Gostaria de agradecer aí a todos, os telespectadores, o pessoal de casa aí. Estou aqui para ajudar e debater no que for possível e o que for preciso aí sobre os assuntos da região e os assuntos do nosso país. Obrigado, Vandré, por estar conosco, professor Vandré aqui com a gente. Lá na ponta o Sérgio Vieira, companheiro, jornalista, escritor, né, autor de um livro de um episódio marcante, triste aqui para a cidade, né, que foi aquele show do Grupo Raimundos lá no Clube de Regata Santista, há exatamente 22 anos, né, dia 8 de novembro de 1997, né, e que agora está lançando um curso aqui na Unisanta sobre transparência aí, em cima do dinheiro público. Prazer recebê-lo, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Edgar, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui ao seu programa. Um abraço especial a você, telespectador da Santa Cecília TV, do programa Ponto de Vista, aos integrantes da mesa. É uma honra poder vir aqui conversar, falar sobre os assuntos do momento. Obrigado ao Sérgio por estar conosco. Fernando Chagas, cientista político, né? Está sempre antenado aí com as coisas da cidade e do país, está mais uma vez colaborando com a gente neste maremoto constante que vive o país, né, Chagas? Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? Rapidamente, eu acho que toda a população entende, né, que toda pessoa que praticar uma infração, ela deve ser punida, mas ela deve ser punida de acordo com a Constituição e de acordo com a legislação vigente. O Estado de Direito exige o respeito ao princípio da legalidade. E dentro da legalidade que nós temos que trabalhar. Ontem o STF, eu vejo que restabeleceu o princípio da legalidade em matéria penal. Foi 6 a 5, mudou de novo. Isso é ruim, porque torna o direito brasileiro inseguro. Porém, ontem restabeleceu o princípio fundamental da Constituição, respeitar a legislação em vigor.
Pode ser mudado? Pode ser mudado. E ter prisão após segunda instância? Pode. Muda a Constituição e muda o artigo 283 ou 285, não me recordo agora, do Código Penal. Enquanto não mudar essa legislação, eu fico e assino embaixo com o voto do decano do STF, Celso de Mello, que, como o Boturão falou, deu uma aula de direito penal. Concordo ou não concordo? Eu sei que a maioria do telespectador é contra essa decisão, mas essa decisão não defendeu só a Constituição, defendeu... Só, rapidamente, Thiago, um parênteses, a maioria é contra, desde que não seja um parente seu, não é? Ou Exatamente. Que não seja ninguém na sua casa, ou você mesmo. Se for, pô, pelo amor de Deus, né? E nesse sentido, né, respeitou-se a Constituição. Eu vejo que outra decisão que determinava a punição após segunda instância, a punição que eu digo, não transitou em julgado formalmente, transitou em julgado materialmente e pode ser preso, foi mais uma decisão política de uma maioria que tinha sido constituída naquele momento. O voto de Minerva foi realmente do Dias Toffoli, presidente, porém, quem mudou o voto foi o Gilmar Mendes. Exatamente. O Gilmar Mendes, na outra, tinha votado pela prisão após segunda instância, ele mudou o seu voto, mudou a sua interpretação da Constituição e determinou esse 6-5. População quer mudar? Quer mudar. Então, é pressionar o Congresso para que mude tanto o artigo 283 do Código Penal e eu vejo mudar também a Constituição. Só tenho uma dúvida, eu já discuti isso aqui com Santana. No meu modo de entender, é uma cláusula pétrea. Se é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada. Diferentemente do que eu penso, uma especialista em direito, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ela diz que não é cláusula pétrea. Se não é cláusula pétrea, pode ser mudada. Se pode ser mudada, cabe ao Congresso alterar. Quanto isso, o STF, no meu modo de entender, foi contra-majoritário, foi contra a maioria da população, mas estritamente jurídico, fez o correto. Celso de Mello, ontem, repetindo, deu uma aula de direito penal. Pois é, lamentavelmente no Brasil fica se discutindo, né, debatendo e criticando-se a decisão da Suprema Corte, né? É algo inacreditável, né? Isso só deveria ser feito por grandes especialistas, tá certo? Grandes especialistas em direito penal deveriam ser ouvidos nas principais redes, nas principais emissoras. Eu digo, não quero ensinar absolutamente nada para ninguém em termos de jornalismo, mas a gente procura fazer aqui, né? Trazer as figuras respeitadas, como trouxemos Elia Jacó, o Guerato esteve conosco também, vários advogados, especialistas em direito penal, em advogados criminalistas, enfim, e que opinam porque sabem, porque têm conhecimento, porque têm embasamento naquilo que estão falando. Não, esses chutadores todos, né, os tudólogos, né, e que ficam aí fazendo questão, né, de desinformar o ouvinte, o telespectador e o leitor. Marcos Santana está lá na ponta, sempre atento às redes sociais, né, conferindo aí o que de mais importante vai acontecendo. E a sua participação sempre importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. O que me chamou a atenção ontem foi o voto de Minerva do ministro Dias Toffoli. Que interminável. Foi, além de interminável, um tanto quanto confuso, né? Porque ele ia para um lado, depois ia para o outro. Ele começava numa linha de raciocínio, citou a Boate Kiss, citou estupro de uma mulher, citou um homicídio de uma criança, citou uma série de outros episódios ali, citou estatísticas, né? Meio que tentando justificar ali a linha de raciocínio dele, mas quanto mais ele explicava, parecia que mais ele se complicava ali, né? Isso aí demonstra claramente essa contaminação. Se ele pudesse, saia correndo. Mas isso indica o índice de contaminação política, né, da temperatura política do país nas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque nada disso estaria sendo discutido nessa profundidade, com essa audiência, com essa repercussão, se não fosse um caso específico, que é o do ex-presidente Lula, né? Que agora vamos ter muitos desdobramentos. A defesa do ex-presidente Lula já entrou com um pedido de soltura do ex-presidente e muita coisa vai rolar abaixo dessa ponte aí, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa interminável novela da República. Lembrando que ele disse que se recusava a sair, né, enquanto a sentença não fosse anulada e fosse julgada favoravelmente a ele, Lula, não é? A suspeição sobre o então juiz Sérgio Moro. Agora,
pelo que ele disse, né, seguindo a lógica, sendo coerente, ele vai se recusar a sair. Mas agora muda de figura, porque aí, na linha de raciocínio dos advogados do Lula, como não há uma condenação, então ele tem que ser Lula livre, né? Então o grande pleito da defesa é que volte, eles estão apostando na suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e o processo voltar ao seu estágio inicial. Essa é a grande aposta, mas ainda assim, como não houve uma decisão transitada em julgada, então a defesa entende que o ex-presidente tem que ser posto em liberdade imediatamente. Acho que ele vai sair, né? Até porque já tem aí elaboradas as famosas caravanas aí pelo Brasil, já estão desenhadas. As últimas caravanas que ele andou fazendo aí, tinha muito pouca gente esperando por ele. Não deram eu não sei se é fake news, mas parece que estão montando um palanque em frente à Polícia Federal de Curitiba para receber o ex-presidente Lula. E ainda tem a possibilidade da suspensão do Sérgio Moro. E se for declarada a suspeição do Sérgio Moro, aí sim anula todo o processo. Quanto àquela de quem fala por último nos autos do processo, se é o delatado ou o delator, se for o delatado, também ele volta para a primeira instância e ele tem direito à última palavra. Isso também vai ser discutido. Mas já que eu falei no Sérgio Moro, eu vim agora para a TV, pela Oswaldo Cruz, e me pararam e falaram, o STF enterrou a Lava Jato. Quem matou a Lava Jato foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando deixou de ser juiz para virar político, no governo do adversário, que foi favorecido com a prisão do Luiz Inácio da Silva, Luiz Lula Inácio da Silva, determinada pelo Moro e pela segunda instância, foi o Moro que politizou e que enterrou a Lava Jato. E não essa outra decisão coisa, né, do Chagas? As pessoas, STF. Chagas, Vandré e Sérgio, as pessoas não lembram do COAF mais, né? Do COAF, o COAF foi base, foi fundamental para aquela história da corrida atrás do dinheiro. Verdade. Né? Se acompanhar de onde foi o dinheiro, essa coisa toda, enfim. A Receita Federal foi fundamental para que a Lava Jato saísse do papel, da teoria, e fosse à prática e conquistasse todos esses resultados importantíssimos, né, para a democracia brasileira, da corrupção da bandalheira toda, comandada, sem dúvida nenhuma, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. O PT comandou aquela roubalheira, a maior roubalheira da história do Brasil e talvez da humanidade. Agora, as pessoas jogam a culpa nessa. Cadê o COAF? Né? Tá morto. O presidente da República escondeu o COAF, sumiu com o COAF. Ou eu estou inventando aqui? Pois no Banco Central, não é atribuição do Banco Central fazer esse tipo de controle. Está aqui o Vandré, o Banco Central... Não é isso, Vandré? Com certeza. E o que ele vem fazendo justamente com a Receita Federal, né? Então, diminuindo todo o poder que a Receita tem em relação aos órgãos de fiscalização e tudo mais, diminuindo o poder do COAF. Né? Então, por incrível que pareça, quem deu todo o poder para a Receita, para a Polícia Federal à época, foi o governo do Lula, o governo do PT. Ele só não imaginava que isso ia contra ele. Né? E hoje existe sim uma preocupação muito grande em diminuir o poder dessa instituição, né, dessa Secretaria da Receita, justamente para diminuir o grau de fiscalização junto àqueles que estão no poder hoje. Diga, Sérgio. De fato, talvez seja o assunto mais comentado do dia aí, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Só uma informação aqui, o julgamento da apelação criminal do ex-presidente Lula será no próximo dia 27 de novembro. O TRF4 marcou, então, o julgamento da apelação do processo do ex-presidente relativo ao sítio de Atibaia, né? Que também há um pleito aí na Justiça para que seja... cancelado, né, seja anulada a primeira sentença, né, da juíza de Curitiba. Pois não? Então, dizia que a cidade inteira fala sobre isso e, de fato, você falou uma questão importante, né, Edgar? Uma ação do próprio, então, presidente Lula acabou se voltando contra ele, né? De fato, o COAF, ele perdeu hoje a sua função maior, né? Quer dizer, pelo menos ficou escondido, né? Acho que o importante a gente dizer da importância desse órgão e de quanto ele foi fundamental para a Lava Jato, para a gente poder chegar a esse momento hoje que nós temos 67 fases da Operação Lava Jato e o quanto o COAF foi fundamental para que a gente pudesse ter de volta quase 4 bilhões de dinheiro que voltou para os cofres públicos. Dinheiro que tinha sido
tirado do contribuinte, de você, da gente, né? A partir de condenações da justiça, e que passaram a voltar, que a justiça determinou que voltasse para os cofres públicos. Então, se vê aí também um enfraquecimento também da Operação Lava Jato, né? Depois de todos esses anos, quase 70 fases, ela perde a referência no ponto de vista de ataque à corrupção, principalmente quando a Lava Jato também passou a ter uma característica política, né? Hoje a Lava Jato tem um viés político. A gente vê o Daltão, o promotor, o procurador de justiça. Deverá passar por um julgamento, né, pelo Ministério Público Federal, né? Exatamente. Não, e falando em ser candidato também agora, pensando na possibilidade de ser candidato, quer dizer, quem passa pela Lava Jato acaba... Tem notoriedade, né? Pois é, tem notoriedade e acaba sendo picado aí pela mosca da política, né? Pela mosca do poder. Eu acho complicado, porque as pessoas não procuram informação, né? Só vai pela ideologia, né? O PT contra o anti-PT, virou esse inferno. Agora os bolsominions contra os petistas, ou lulistas, no caso, A famosa política fla-flu. Não é Né? fla-flu, né? Não pode ser assim, não vai dar em nada esse tipo Que a de gente coisa. viu uma situação entendeu? ontem, né, Edgar, também um jornalista aí conceituado. Aí, Nós mostramos o vídeo aqui, né? Então, uma situação até de agressão física. Nós, como né? jornalistas, ficamos envergonhados. Pois né, quer dizer, talvez não seja o caminho a agressão. Evidentemente que o Glenn provocou, falou de questões, o dedo em riste. Mas o Glenn provocou porque ele recentemente Exato. havia E para o pessoal? citado, foi para o pessoal citando os filhos do Vamos Glenn. discutir, como nós já discutimos, Serginho, questões institucionais, Verdade. administrativas, Verdade. várias vezes, mas nunca partimos para agressão familiar. Crítica administrativa, né? Crítica de como é feito, até do trabalho, né? Então, Queria aqui mostrar o livro do Sérgio, né? Que relembra muito bem, foi muito bem. O Aldo Neto, quando participa com a gente aqui, também relembra muito bem. Grande isso, amigo coloca, Aldo Neto, é verdade. a minha E coloca aí, está aqui o livro sobre o Raimundos, o show que nunca terminou, referente à tragédia do Clube de Regatas Santista, exatamente no dia 8 de novembro de 1997, né? exatamente. Esse livro faz 2 anos, né, que foi lançado pelo Sérgio, 20 anos fazia na época, agora 22, exatamente hoje, 22 anos da tragédia no Clube de Regatas Santista. Eu não vou me esquecer nunca, porque seria aniversário do meu pai, né? Na época, foi um sábado, passei o sábado inteiro pendurado no celular, né, com a rede CBN São Paulo, CBN Brasil, né? A gente que comandava aqui a CBN Tribuna, né? E preso um sábado, não tinha notícia, não tinha coisa nenhuma acontecendo no Brasil. E aconteceu essa tragédia lamentável no show do Raimundos, que foi numa sexta-noite, né, Sérgio? É verdade, foi de sexta para sábado. Isso. Acho que não tem ninguém na nossa cidade que não lembre do que estava fazendo ou não conheça alguém que não tenha participado desse show. Esse show, essa tragédia, de fato, é um marco muito triste da história da nossa cidade. E eu lancei esse livro em 2017, porque eu entendia como cidadão, como jornalista, que essa história não poderia ser esquecida. E no meu entendimento, a cidade de alguma forma tinha esquecido essa tragédia. A dor dessas 8 mães, foram 8 jovens que morreram. Todos entre 14, de Santos. Todos de Santos. De Santos, né? Entre 14 e 20 anos, que perderam suas vidas, né? Era um show, quem lembra do Regata Santista, ali em frente, na Francisco Aiden, com a Rei Alberto, ali na Ponta da Praia, em frente ao Inter. Ele era um ginásio, o ginásio era suspenso e haviam quatro escadas, né? Só que naquele momento só uma escada estava aberta para sair 5.974 pessoas e a capacidade dali eram 2.606 pessoas. Então havia superlotação, havia falta de fiscalização, o estado físico do clube estava numa situação muito ruim, o clube não tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o resultado foi esse. Esse efeito manada aí na saída da escadaria, o corrimão dos dois lados se romperam, né? Os corrimãos romperam, caíram cerca de 300 pessoas e 8 morreram, né? Pisoteadas. Então, uma página muito triste da nossa história que precisa, sim, sempre ser lembrada. Exatamente. Como defende o Aldo, o Sérgio também, a gente comentava antes, acho que ninguém aqui seria contra, né? A gente ter ali um marco ali, né, em frente onde foi o Regatas, né? Contando ali a história publicamente, para que todo mundo passasse ali, seja santista, né?
turista, ou quem quer que seja, só vê ali que houve realmente uma tragédia e 8 famílias foram arrebentadas, né? Destruídas com a perda de jovens, né? De 15, 14 anos de idade, 16 anos de idade, 18 anos de idade, enfim, pessoal que estava no show dos Raimundos. Mais à frente, né? A gente acabou entendendo o que aconteceu, né? Havia espaço ali no Regatas, no ginásio, para 4 mil pessoas, né? Aí o promotor e tal, bom, onde cabe 4, cabe 5. Na verdade, a capacidade 5. que se viu ali, que a capacidade era de 2.606. 2.000? Mas tinham 5.974 pessoas. Naquele dia, né? Naquele Quase dia. o dobro. Então, sentados, né? Nem nas Sentados. melhores Não, noites sentados de e carnaval não. você colocava... Exatamente. E aí você tinha ali o espaço na quadra, né? Isso. Que se, obviamente, colocava, falei ali, o pessoal para assistir pagava mais caro, para ficar mais próximo, essa coisa toda, né? Aí com a quadra e com a arquibancada, tudo aí, 2.600. 2.000, vamos para 3.000, né? Vamos para 3.000. Com a quadra, 3.000 Ainda assim tinha o pessoas dobro. e tal. Tinha mais de 5.000, né? Sem segurança suficiente, sem nenhum tipo de equipe médica, não havia ambulância, não havia nada. Absolutamente não havia Na controle época nem de não venda de havia bebida esse alcoólica para controle, menor. infelizmente, né? Na época não havia esse tipo de controle. A verdade foi a seguinte, foi a nossa Boate Kiss, né? Exatamente. Infelizmente. 15 né? anos antes, né? Aqui foi a nossa Boate Kiss, né? E aquela coisa, né? Infelizmente, promotor, 2.500, pô, mas cabe mais, 3.000, aí 3.500. Não, pô, mas por que não põe 4.000? Vamos pôr 4.000. Puseram 5.000 pessoas e aconteceu essa tragédia toda registrada aqui no livro do Sérgio Vieira. Um intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos na volta aqui, recebendo com prazer o professor André Cabral Bezerra, né? Eu pronunciei errado o nome dele no começo, está corrigido aqui. Ele que é economista e professor aqui da casa, da Universidade de Santa Cecília, o Sérgio Vieira, jornalista lá na ponta, o nosso Fernando Chagas e o Santana. E a gente vai entrar num assunto aí, que é aquela complexidade toda também, né? Afinal de contas, o pacotão apresentado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Guedes, né, Paulo Guedes, ao Congresso ao Senado, na verdade, né, na última terça-feira, é produtivo, podemos acreditar realmente que vai avançar a questão da diminuição do número de municípios, 5.000 até 5.000 pessoas, né, que com menos de 10% de receita própria, né, ou seja, os municípios são mantidos, na verdade, pelo Estado e pela União, né? Questão do salário mínimo, que adoram mexer com o salário mínimo, né? Que paixão tem pelo salário mínimo o ministro Paulo Guedes, né? Não ter reajuste real, né? Em caso de crise, veja bem, né? Redução de salários de servidores, enfim, não para estes, né, que já estão na ativa, para os próximos que virão, né? Enfim, Chagas, qual é a avaliação aqui? 2 especialistas, né, que atuam com finanças públicas, o Sérgio também que está lançando um curso aí sobre transparência aí com finanças públicas, para a gente avaliar um pouco essa situação. Mais uma vez, o telespectador não vai concordar, né? Mas eu sou obrigado a repetir. Falta ao Paulo Guedes conceito de finanças públicas, falta ao Guedes conceitos de administração pública. Que a administração pública, e o Sérgio trabalhou na administração pública, o Vandré também trabalha na administração pública. A administração pública precisa de uma reformulação, mas não é qualquer reformulação. Uma reformulação que respeite os conceitos e a natureza da administração pública e de finanças públicas. Não adianta você tirar uma coisa e não colocar nada no lugar. E é isso que está ocorrendo. O que eu vejo é um pacote que foi precipitado porque tinha que fazer agora uma reforma tributária. Como a reforma tributária era só CPMF, e a CPMF ela já foi definitivamente enterrada porque a população não quer a CPMF, eles inventaram esse pacote que não tem nada de reforma tributária. Eles falam em pacto federativo. Quando se fala em pacto federativo, eles cometem uma impropriedade muito grande. Pacto federativo, você distribui tributos, você não distribui indenização. O que eles estão distribuindo? Royalties. Royalties são indenizações. Indenizações, ela ora vem, ora não vem. Um exemplo claro, Macaé. Macaé vivia de indenizações, cresceu. As indenizações dos royalties
caíram, Macaé caiu, agora Macaé subiu. Um exemplo claro que não se pendura em indenizações, não se pendura em royalties, foi agora o leilão da seção do pré-sal, do excedente do pré-sal. Se esperava 100 bilhões, vieram 70 bilhões. Furou o planejamento do governo federal? É lógico. Ele está se baseando em receitas que não são permanentes. Tem que ter receita permanente. Receita permanente é receita tributária. Vamos fazer um pacto federativo? Vamos fazer um pacto federativo novo. Vamos deixar de dar 60% para a União, 25% para os estados e 15% para o município. Vamos dar mais para o município de receita tributária, não de royalties. De indenizações. De indenizações. Outro, ele não é factível. Ele não é factível porque o Congresso não vai aprovar um pacotão desse tamanho. Para aprovar um pacotão desse tamanho tem que ter principalmente base política. Se é uma coisa que o Bolsonaro não tem, é base política. Nem o partido dele, que ele já falou que vai sair, pô. E outro ponto, é anacrônico. Anacrônico. Poderia funcionar em 1990, os Chicago Boys, no Chile. Hoje, em 2019, não funciona nem no Chile. Nós estamos apresentando um pacote bem parecido com o Chile, que hoje provou que não funciona no Chile. O Chile tem números macroeconômicos muito bons, mas esse pacote que ele apresenta hoje fez o Chile o quê? Apresentar uma desigualdade muito grande que não existia no Chile. Aliás, ele falou isso, né? Depois do lançamento do pacote na terça-feira, ele foi entrevistado, aí conseguiram pegá-lo para falar alguma. A primeira pergunta foi exatamente sobre o Chile, ele falou exatamente isso, que o Chile tem números macroeconômicos muito positivos bons. E tal, e o povo está desgraçado. Tá. Metade dos aposentados não ganham sequer 50% do salário mínimo. Por isso que o Chile está com esse problema hoje. E nós trazemos isso para o Brasil hoje. Então, tem que fazer uma mudança na administração pública? Tem. Eu já discuti aqui, eu sou funcionário público, sou até favorável a quebrar a estabilidade de determinadas carreiras. Carreiras fins, não. Carreiras meio pode quebrar sem estabilidade. Entendo que até carreiras meios não precisa nem ser servidor público. Pode ser privatizado, terceirizado, concedido. Agora, as carreiras fins, elas precisam sim ter a estabilidade, senão viram vítima de perseguição política. Em síntese, é isso. Isso, só para encerrar, um absurdo. O Serginho sabe disso. O Vandré também, que mexe com orçamento. 25% do orçamento, dos 25% dos impostos do município são para pagar a despesa de educação. O que ele quer pegar? Ele quer pegar o Paulo Guedes, quem está inativo, que é aposentado, e jogar nesses 25%. Sabe o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro para as escolas. Porque todo o dinheiro, todo esse 25% mínimo para a educação só vai pagar servidor ativo e servidor inativo. Vai faltar dinheiro para a escola. Olha a falta de conceito. Muito bem, quero ouvir o Vandré também e o Sérgio, para não, né? É muito complicado você falar em pacotão, né? Aliás, é um pacotão, né? Um pacotaço, né? Pacotaço. 3 né? PECs, enfim, né? Exato. Mudança aí da forma de estruturação tributária e tudo mais, quando na verdade você não se preocupa em contenção dos gastos, né? Recentemente a gente ouviu aí algumas notícias na mídia de que os gastos com cartões corporativos do Executivo aí superavam as cifras aí de R$400 mil por mês, né? Então, fica complicado você falar de reforma da Previdência para uma parte da sociedade, quando todos, né, teoricamente, por igualdade, deveriam participar, então, dessa reforma. Já se discutiu muitas vezes a questão se a Previdência, né, ela é deficitária realmente ou não. Então, você tem muita desvinculação de receita, né, que antes era utilizada para pagar os benefícios, e hoje você está preocupado em pagar juros de bancos, né, dívida do setor público. Além das questões dos incentivos fiscais que você dá para os grandes empresários, né, os benefícios que você acaba tendo aí, cifras bilionárias. Existe um outro imposto que é aprovado constitucionalmente e nunca ninguém falou sobre ele, né? O imposto sobre grandes fortunas. Então, você tem aliás, aí... que é um projeto do então senador Fernando Henrique Cardoso, mas a quem interessa anos 1980. A quem interessa esse projeto se realmente quem vai ser afetado são os que votam, os que aprovam as nossas leis, né? São os que decidem. É um pouco nebuloso isso, um pouco complicado. Sérgio, perdão. De fato, eu concordo com o Vandré quando diz que principalmente quando se fala em pacote, a gente precisa levar em conta a contenção de gastos públicos. E principalmente
transparência esses gastos públicos, que é um pouco do curso que nós vamos falar daqui a pouco, né? Gastos com cartões corporativos, como também bem disse o Vandré. Como é que é feito, principalmente, como falou o Chagas, essa distribuição para os municípios? Você fala em essa redistribuição dos 25%, você tem os 15% da saúde. Como é que vai ficar a partir de agora? Quer dizer, isso não está claro, né? Quer dizer, como é que essa questão, como é que esses recursos vão ser distribuídos? Tem a questão de fechar municípios com menos de 5 mil habitantes. Como é que fica essa questão do próprio financiamento aí desses municípios, né? Então, a gente discute isso quando a gente vê notícias, por exemplo, de que o salário mínimo do ano que vem não vai passar de 1.030, falando de R$1.030, né? Então, e a ponta final disso tudo, né? E o cidadão, né? Primeiro, será que ele consegue entender toda essa questão, todas essas mudanças? Será que isso vai beneficiar o cidadão comum? Será que uma discussão talvez não pudesse ser outra, pudesse ser mais... como é que esse cidadão vai poder melhorar realmente a sua própria condição financeira, né? Quer dizer, A tendência é piorar, né? Pelo que a gente vem acompanhando, né? É piorar a situação do cidadão, né? Do jeito que vai a coisa, né? Com esse pacote, se você me permitir, com esse pacote nós vamos abrir o fosso maior ainda que existe no Brasil, entre quem ganha muito e ganha pouco. Vai ser uma desigualdade social muito grande. Não sei se a curto, médio ou longo prazo nós vamos ter uma convulsão social, se esse pacote passar. Só dou um exemplo. O Chile é um país, e quando foi implantado esse sistema, era um país estável em termos de economia e não tinha uma desigualdade muito grande. O Chile é um país pequeno perto do Brasil, tem apenas 40 milhões de habitantes. O Brasil é um país territorial com uma desigualdade social muito grande, piorou agora, nos últimos 5 anos, o IBGE mostrou isso, que aumentou o número de pessoas abaixo da linha de pobreza. Quando você faz um pacotão desse, que você transfere todo o assistencialismo do Estado, que já não aguenta mais assistencialismo, o Pai Livre Iniciativa não vai ter assistencialismo. Quando eu digo assistencialismo, não é no sentido pejorativo. Garantir o mínimo para que as pessoas tenham condições de sobreviver. Saúde, educação e assistência social. Você vai abrir um fosso maior, a desigualdade vai ser maior. O que eu temo? Nós vamos virar uma mistura da Argentina com o Chile. Não o Chile de 90. Será que a população não pode perceber isso tarde demais, né? Quer dizer, como virar a convulsão que virou o Chile, né? Diga, Santana. Bom, eu primeiro fiquei feliz aqui que o Vandré, ele parece que... Eu estava me vendo falando aí, porque o discurso que ele praticou aqui é o que eu venho falando insistentemente no programa, né? De que o Brasil é um país de muitas desigualdades e qualquer tipo de proposta de reforma é sempre naquela lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então é sempre as corporações, os grupos que têm maior poder de influência, de pressão, que acabam se beneficiando e o pobre, o miserável, fica pobre cada vez mais, né? E desse pacotão do Paulo Guedes, ele mostra mais uma vez uma completa desconexão da realidade do Brasil e também da máquina pública, de como funciona a máquina pública, né? Ele imagina um mundo ideal que ele acredita que seja uma canetada só, ele possa mudar mais de 15, 19 anos de história do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, ele continua mantendo privilégios. Por exemplo, ele não mexe com... Ele busca mexer com o salário mínimo, ele busca mexer com os fundos, sobre a alegação de que eles não estão previstos na Constituição, mas são esses fundos que financiam projetos importantes na área da educação, saúde e saneamento básico. Ele acha que simplesmente se tirar vai sobrar dinheiro, né? Mas não é bem assim, né? Coisas vão deixar de ser feitas, as pessoas vão deixar de ser atendidas, crianças vão deixar de ir para a escola, projetos de saneamento vão deixar de ser feitos e assim por diante, né? E mais do que isso daí, ele mantém privilégios no Poder Judiciário, no Ministério Público, em algumas esferas do governo federal, nos militares. Então, quer dizer, é uma reforma que parece que funciona bem apenas na cabeça dele. A partir do momento que ela for transposta para a realidade, ela primeiro vai ter sérias dificuldades de ser aprovada no Congresso Nacional. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, já sinalizou que esse pacotão tem muitos problemas, dificilmente será aprovado. E a perspectiva, a impressão que a gente vê
a impressão que a gente tem é de que, na verdade, o Paulo Guedes ele imagina uma coisa completamente distante da realidade. E quem sofre disso tudo aí é a população brasileira. Então, eu queria só... O Chagas fez uma explicação bastante interessante. Quando o Paulo Guedes fala sobre mexer no Pacto Federativo, eu fiquei bastante animado, entendeu? Dei a ele total apoio, falei várias vezes aqui no programa, concordo com isso, enfim. Só que eu imaginava uma outra situação, né? Então, o que você explicou aqui, eu acho que o Vandré concordou também, né? É que ele está alterando o Pacto Federativo sem alterar o Pacto Federativo. Sem alterar o Pacto Federativo, isso aí mesmo. Olha, eu tenho um dinheiro que entra todo dia na minha casa, mas esse dinheiro eu não vou dividir entre a minha família. Eu vou dividir entre a minha família o dinheiro que circunstancialmente entrar. Então, sou eu, minha mulher e meus 2 filhos. 13º. Entrou o 13º, eu faço a divisão. O dinheiro de todo mês. Ganhou no bicho. Ganhei no bicho. Ganhei no bicho. É. Esse dinheiro que eu ganhei nos bichos, eu vou dar um pouquinho mais para os meus filhos e para minha mulher. Agora, se eu não ganhar no bicho... O Ratio não seria bem ganhar no bicho, né? Não, mas é um dinheiro assim... É um dinheiro não recorrente. Não recorrente. Não corrente. E tem prazo para acabar, né? Tem Teoricamente, o prazo pra acabar. petróleo ele é um recurso finito. Finito, né? né? Quer fazer a reforma? Vamos dividir os tributos? Não divide. Por que não divide? Porque a União tem um déficit monstruoso. Se você tirar dinheiro da União, de tributos, receitas tributárias, receitas correntes, que o Vandré conhece bem, você passar para os estados e para o município, você aumenta o rombo da União. Então ele não vai fazer isso. Aí fica aquela circunstância, vamos depender de despesas não recorrentes? Acontece o que aconteceu agora com a seção dos royalties do petróleo, que veio a menos, nós vamos dividir menos e o rombo continua. E tem um ponto importante. Você desvincular, eu sou favorável a desvincular, mas não adianta desvincular. Até nós tivemos uma audiência pública na segunda-feira na Câmara, não sei se o Serginho acompanhou, mas o Vandré acompanhou. E houve uma série de críticas, por que nós gastamos muito na prefeitura. Aí eu expliquei que na época, e aí a culpa é minha, a responsabilidade é minha, na época que eu entrei no Departamento de Orçamento e Gestão da Prefeitura de Santos, a gente gastava 48% do orçamento, Serginho, em assistência social. Quando eu digo assistência social, é saúde, educação, assistência social. Hoje, com a mesma lei, gastamos 56%. Está o Vandré aqui. Saúde, educação e a própria Secretaria de Ação Social. Se você tentar gastar menos do que 56, não gasta, vai até gastar mais. Então, por que nós estamos gastando muito? Justamente por causa da desigualdade que tem no Brasil. A demanda aumentou. É enorme, né? Então, não adianta hoje você desvincular. Eu sou favorável à desvinculação, mas não vai diminuir, não vai sobrar dinheiro. Não vai deixar de gastar. Não vai deixar de... O gasto vai continuar existindo. Vai continuar, porque se eu quiser manter aqueles 48 de 7 anos, eu não vou conseguir. Eu acredito que no ano que vem nós vamos estar gastando 56. E ainda não vai ser o suficiente, né, Ainda Chagas? não vai ser suficiente. O André sabe bem de orçamento. Você não tem como cortar dessas áreas, porque a questão social aumenta cada dia. As pessoas, Serginho, deixam o plano de saúde, deixam a escola particular. E eu não estou contando aí, até o meu secretário, o Maurício Franco, alertou, não estou contando aí também a segurança urbana. Que, de certa forma, também. Está entrando hoje para o município. Redução. O município hoje ele tem muita responsabilidade na segurança urbana. Isso que está falando em investimento, a cidade de Santos investe 1/3 do orçamento em saúde, né? Saúde, 1/3. 1/3 de saúde, ou seja, há investimento robusto até em saúde e ainda assim não é o suficiente. Né? Não é o suficiente. O leilão, o pessoal ainda acabou chamando leilão de chapa branca, né? Pois é. É outro absurdo, né? A Petrobras pagou. Olha, até A Petrobras ficou com quanto? 2/3 do 2/3. que estava sendo leiloado? Praticamente. Pagou, ela vai pagar a União, só que a União vai devolver esse dinheiro. Ela pagou. 90% dos recursos advindo desse leilão, desses 70 milhões, 90% são da Petrobras. A Petrobras paga a União, o bônus. Só que esse bônus volta para a Petrobras, que são 2/3. Acho que até volta mais. Olha, que loucura. Eu pago para o Boturão e o Boturão me devolve. Que vantagem Maria leva nessa brincadeira. Então, tem muita coisa aí que não fecha. Eu acho que eu tenho razão, viu? Quando eu falo que eu tenho saudades do Temer. Meu Deus do céu. Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bom. Olha, eu queria deixar claro, até fazer um desafio e um convite, né? Se tiver alguém, né,
algum especialista em finanças públicas, na área da economia, claro, que concorde, né, e que ache que seja positivo esse pacotão enviado ao Congresso pelo ministro Paulo Guedes, né, inclusive com a presença do presidente da República, né, o Bolsonaro. Envie um e-mail para a gente aqui, ligue para a Santa Cecília TV, fale conosco, você será convidado para participar do programa, para vir defender aqui o lado positivo, o lado bom e como é que esse pacotão aí, de que maneira esse pacotão aí vai ajudar a recuperação econômica do país e assegurar os gastos públicos, tá certo? Aqui tem 3 opiniões aqui, 2 especialistas em economia, um jornalista que atuou até pouco tempo atrás no Poder Público também, e está lançando aí um curso aqui na Unisanta, exatamente em relação à transparência, né, dos gastos públicos. Então, se você tiver aí alguém, algum parente, algum amigo, algum conhecido, avisa o cara. Se quiser participar para defender o pacotão do Paulo Guedes e do Bolsonaro, é só vir aqui, que a gente está absolutamente aberto a ouvi-lo também. Temos 3 opiniões aqui de especialistas, né, que acham que isso vai dar em água de bacalhau, se não for coisa pior, né? Bom, Sérgio, você está criando aí, será aqui na Unisanta, né, o curso Transparência nos Gastos Públicos, é isso? Como seguir o dinheiro. Isso. Que é um pouco do conceito aí da Operação Lava Jato, né? Que a gente falou tanto agora há pouco aí, quando a gente falou da questão do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, a questão da prisão em segunda instância. A Lava Jato, na verdade, é uma grande ação de seguir o dinheiro. E eu entendo que, embora haja órgãos de controle, hajam algumas ferramentas, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação de 2011, haja informação na internet, há muita dificuldade em como conseguir chegar a obter os números, né, Chagas? Você que é um especialista também e conhece, trabalha nessa questão do orçamento. Os números estão lá, mas como chegar? Como, por exemplo, acessar um portal da transparência e conseguir entender exatamente os números que estão lá, como são gastos os recursos, quanto se gasta com educação, para você poder entender, por exemplo, qual foi a empresa que foi contratada em uma licitação, quem é o dono dessa empresa, fazer alguns cruzamentos, ter acesso, por exemplo, a doações eleitorais, enfim, cruzar essas informações e saber de fato como é gasto o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, o meu dinheiro, o nosso dinheiro. Então, eu pensei nesse curso para poder retribuir um pouco do que eu aprendi, do que eu exercitei ao longo desses 22 anos de carreira. Sou formado aqui na 3ª turma de jornalismo da Universidade de Santa Cecília, me formei em 98 com o Aldo, um amigo. Nascemos no mesmo dia, 12 de março de 1977. Jura? Juro, eu brinco que nós somos trocados na maternidade, né? É possível, hein? É possível. E o curso ele vai trazer isso, mostrar como ter acesso ao portal de transparência, como ler um diário oficial. O diário oficial onde estão ali as informações oficiais do governo, onde são os gastos, onde estão as contratações dos servidores públicos, enfim, todas as informações estão ali. Mas, na verdade, é uma sopa de letrinhas ali que quem não consegue olhar com mais atenção, ele tem dificuldade de entender o que são esses dados. E o curso vai mostrar um pouco isso. Eu, durante a minha carreira, boa parte da minha carreira é voltada ao jornalismo político, ao jornalismo de administração pública. Eu, durante 12 anos, trabalhei num jornal chamado Diário do Grande ABC. Opa. E desses, durante 5 anos, eu fui diretor de redação de uma região do ABC Paulista, uma região muito politizada, uma região até parecida aqui com a nossa Baixada Santista, só que lá são 7 cidades, aqui são 9. E exercitava muito isso, né? Eu digo que a minha essência é ser repórter, né? Eu sou um repórter investigativo, um repórter de política. E algumas das reportagens que me lembro de ter feito, Edgar, lá na época, viraram até ações da Polícia Federal. Como, por exemplo, em São Bernardo, a construção de um museu que se chamava Museu do Trabalho e do Trabalhador, feito pelo então prefeito Luiz Marinho, do Partido dos Trabalhadores, que foi candidato a governador. Foi. Na verdade, era um museu que tinha como grande objetivo homenagear o ex-presidente Lula. Né? Imagina. E durante todos os 2 mandatos Quem poderia imaginar uma coisa dessas, né? Partindo do Luiz Marinho. Pois é. E esse museu, ele repetidamente aumentavam-se os valores, os recursos, tinha aditamento e o projeto não saía. Mas eram pagos os recursos para as construtoras. E aí eu fui checar em uma dessas construtoras, fui checar quem eram os sócios da construtora que recebia. Uma empresa com capital social alto,
Um dos sócios era de São Paulo, do Itaim Bibi, e o outro sócio, 50% cada um, era de um cidadão que morava na periferia de Diadema. Peraí, sócio de uma área... Laranja total. Pois é, e aí eu mandei uma equipe lá. Eu nem sabia do que estava sendo Era um falado. desempregado eletricista que não fazia ideia que era dona de uma empresa. Entende? Então, isso virou uma operação da Polícia Federal que causou a prisão de 3 secretários da administração de São Bernardo à época. E a nossa reportagem é citada na denúncia do Ministério Público. Né? Então, são essas questões... Ainda bem que você saiu de lá, né? Não, mas eu tenho muito carinho. Ele voltou para Santos. Sabe-se lá o que podia acontecer com o Sérgio Vieira depois dessa matéria. É uma né? prestação, eu entendo que isso é uma grande prestação não de tem serviço dúvida, para a claro. comunidade. Agora, E aí eu, O como bom jornalista... jornalismo realmente atua assim, né? O que o Sérgio falou é verdade. Às vezes as pessoas tentam mesmo entrar no portal da transparência e encontram dificuldade, até para saber o que é uma receita de capital e o que é uma receita corrente. E quando eu falo da falta de conceito do Paulo Guedes, está aqui o Vandré, que conhece o mercado financeiro e hoje está no orçamento da prefeitura. Queria uma avaliação tua das diferenças que existem entre o mercado financeiro, que tem a origem do Guedes, e a administração pública. Nós devemos mexer nas coisas? Devemos. O poder público precisa passar por uma reestruturação, mas você tem que saber que as coisas são diferentes. Uma coisa é o mercado financeiro. Outro conceito completamente E outra diferente, coisa é a né? administração. O Vandré está aqui, poderia explicar sobre Já isso. começando pela forma como você deve gastar, né, no serviço público, né? Você é totalmente amarrado, engessado por conta da licitação e tudo mais, né? O regime jurídico privado é diferente do regime jurídico público, né? Você precisa Mas simplesmente... 25% é para saúde, educação, exatamente, 15% para você não- saúde. exatamente. Começa Então, por aí, né? na iniciativa privada, você vislumbra basicamente o quê? Rentabilidade, retorno sobre o capital que você investe. Sem dúvida. Né? Vai Você ver não seu tem... dinheiro crescer, né? Exatamente. A diferença que você tem no serviço público, né? Na área pública, o bem-estar social, na iniciativa privada, isso é um meio, não é um fim. O fim é a busca pelo retorno. Então, não adianta a sua empresa buscar bem-estar da população, bem-estar local, se ela não está botando o dinheiro no bolso do acionista. Então, eu acho que existe uma diferença muito grande entre as duas formas de administração e elas precisam ser, sim, diferentes, porque quando você lida com dinheiro público, você precisa prestar contas e você tem que ter uma série de amarrações, sim. Se elas são as corretas, se são as ideais ou não, isso são outras histórias, né? Mas eu acredito que, a princípio, deve existir essa diferenciação mesmo. Até porque os objetivos finais são diferentes também. E muitos políticos, me permite, Edgar, apostam justamente nisso, André, na falta de transparência, na falta de acesso a como poder cobrar isso, né? As pessoas não acompanham, né? Exato, as pessoas não acompanham. São especialistas, né? Pois é. E esse curso, se você me permitir, Edgar, ele vai acontecer aqui na Universidade de Santa Cecília. Serão 12 horas de curso, 3 sábados, 4 horas cada sábado. Serão dia 23 de novembro, 30 de novembro e 14 de dezembro, das 9 à 1, sempre aos sábados. Então, ali nós vamos falar um pouco sobre isso, um pouco sobre como você, cidadão, pode ter acesso aos números. Você é responsável também por onde sai o nosso dinheiro, o dinheiro que sai do nosso bolso. Então, vamos aprender como é que a gente pode fiscalizar e, além de fiscalizar, Edgar e companheiros da mesa, denunciar, né? Não só fiscalizar. Quando a gente detectar algo que a gente pode entender que é irregular, onde a gente pode fiscalizar? Onde a gente pode cobrar? Os órgãos de controle. Então, mostrar tudo isso. Inclusive, avaliar o que está certo. Falar, isso aqui é assim, gasto desse jeito, está correto, é assim que a gente fiscaliza, é assim que a gente mostra, e isso aqui está errado. Então, denunciar, cobrar do poder público. Então, para mim, é um exercício pleno de cidadania. Não, é esse verdade. curso, né? Parar de reclamar, né, por tudo, né? Pois é. E tentar se inteirar mais das coisas que acontecem. O que eu tenho falado para algumas pessoas que vêm atacar aí o Supremo, essa coisa toda, porque é isso, porque é aquilo. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: onde você cursou direito? Não sou advogado, então não sei o quê. Pô, você está debatendo com um cara que advogado, fez direito, né, prestou concurso, né, e claro, teve lá o seu empurrão político para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas
está discutindo sem base, entendeu? Está politizando a coisa, é questão ideológica, enfim, sabe? Devagar com a dor que o santo é de barro. E outra coisa, né? O PT promoveu a maior roubalheira da história do mundo, talvez tenha sido a maior roubalheira da história do mundo, talvez não, né? Era o carro-chefe da gestão Lula, mensalão, e depois Lula-Dilma do Petrolão, né? Não fez sozinho, evidentemente. Agora, o Supremo Tribunal Federal tinha por objetivo beneficiar o ex-presidente Lula? Está preso há 1 ano e meio, ou mais. Né? Em abril vai completar 1 ano e meio, em abril completa 2 anos. Se ele ficar até abril, eu acho que não vai ficar, mas completaria 2 anos em abril do ano que vem da prisão dele. Por que dizer que ele levaram esse tempo todo para tentar beneficiar o Lula? Tiraram o Lula do jogo da disputa eleitoral. Ah, mas agora a temperatura política é outra e tal. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas podiam ter feito lá atrás, né? Estão fazendo, pautaram agora, 1 ano e meio depois, ele está preso, tudo bem, está preso lá, já falei isso aqui, a prisão VIP, né? Pô, virou lá, pô, a sede paranaense, né? Subsede nacional do PT, lá a Polícia Federal. Então os caras devem ter ficado amigos do Lula e tal, deve ter churrasco lá, né, no final de semana. Pô, claro, né? Um dia ele, é impressionante, isso eu vou repetir aqui. Um dia ele dá uma entrevista de paletó e gravata, né? Aí passa uma semana, outra entrevista, aí ele já está com outro blazer e gola olímpica. Né? Pô, é inacreditável o que acontece lá na prisão de... Levaram o armário dele para lá, pô. Quer dizer, fizeram um puxadinho para levar lá os ternos, os paletós, enfim, né? E deve ter alguém lá que fala, não, presidente, vai lá, veste isso aqui hoje, essa combina melhor. Tem um personal stylist. É incrível, é uma coisa incrível que está acontecendo. Agora, ficar atacando o Supremo, né? Eu também sou contra esse excesso de recursos, né? Acho que isso atrapalha a justiça. Agora, tenha santa paciência, quer dizer que queria beneficiar o Lula e só vieram fazer isso agora, quase 2 anos depois de não estar preso. Agora, só um detalhe rapidamente, pode-se discordar de tudo que o Celso de Mello falou, mas ninguém pode negar, ele é o decano e ontem ele tem uma credibilidade, uma aula né? de direito penal que é digno de nota. E deu aula, na minha opinião, deu uma aula também para a bancada do outro lado. Do outro lado. Os caras não entendem direito penal. Não é culpa deles, eles têm outras especialidades, né? Tanto o ministro Fux quanto o ministro Barroso, a própria Rosa Weber, que votou favorável junto com o Celso de Mello, mas ela é trabalhista, né? Juíza do trabalho, essa coisa. Quer dizer, são outras situações, enfim, né? Agora, o pior que pode acontecer num país, numa república, enfim, é isso que está acontecendo agora. Né? É o debate, é a crítica, enfim, de uma decisão da Suprema Corte do país. Né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é possível você discutir e debater. Está decidido e acabou. Como acontece em todos os países civilizados do mundo, entendeu? Então, nós viramos de ponta cabeça, né? E estamos vivendo essa situação crítica que não nos deixa avançar. Agora, eu queria aproveitar o André, no finalzinho aqui do programa, rapidamente, a gente já discutiu outro dia aqui a possibilidade até de juros negativos, enfim, a partir do ano que vem, ou de 2021 e tal. Vai que de repente a inflação supera, né, a taxa de juros, enfim, né? E as pessoas vão investir no quê? Tem 2 minutinhos aí para a gente... A ideia hoje, como você tem a taxa básica de juros aí muito reduzida, né? A gente está no menor patamar histórico aí de 5%, a tendência aí cair para 4,75%, 4,5%, alguns dizem até 4,25%, 4%. Os Estados Unidos aí numa descendente aí há mais de 30 anos, né? Beirando aí menos de 2% dos juros do Tesouro Americano. A ideia é que, se você quer buscar um pouco mais de rentabilidade, vai ter que assumir um pouco mais de risco. Então, essa história de juros longos e renda fixa como um porto seguro para ganhar dinheiro, talvez mude no curto prazo, médio prazo. Aí. A ideia é que a gente busque um pouco mais de risco, aplicando aí em renda variável, as famosas ações, né, ou fundos de ações. Fundo de ações, né? Acredito que sim, buscar um pouquinho mais. Discutimos aí. outro dia aqui, mas o André também, além de professor, né, especialista em finanças públicas, é um especialista também em mercado financeiro. Né? Vai ter que assumir um pouco mais de risco mesmo. Você vai convencer aquele que tem um pouquinho só, né? Que tem um troquinho tirar guardado. tirar o dinheiro da poupança. O velhinho lá que está aposentado e tal, não sei o que, tem um dinheiro guardado, está acostumado ali com
com aquela rentabilidade. Um movimento já está sendo feito, né? Que é, na verdade, sair dos bancos e ir para as corretoras, para ir para as fintechs, as novas queridinhas aí do mercado financeiro aí que estão oferecendo produtos e serviços aí com um custo menor, né? Eu acho que o primeiro passo já foi feito. Agora, a questão da mudança da rentabilidade é um outro assunto também. Muito bem. Finalzinho aqui do Ponto de Vista. Agradeço muito a participação do economista, professor aqui da Unisanta, professor André Cabral Bezerra, participar conosco aqui, professor dos cursos de administração e ciências contábeis e da pós-graduação também. Da pós aqui da Unisanta. Obrigado Eu por que estar conosco. agradeço a presença. Obrigado ao Sérgio Vieira também, parabéns aí pelo sucesso no curso. Obrigado ao Chagas, está sempre conosco. Eu que te agradeço, só deixar aqui para o telespectador, quem quiser se inscrever no curso, Transparência nos Gastos Públicos, Como Seguir o Dinheiro, www.unisanta.br/curso livre. Lá você tem todas as informações de como se inscrever no curso. Obrigado. Muito bem, Chagas participa normalmente conosco, Santana está diariamente aqui com a gente. De segunda a sexta, sempre aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Você confere aqui o Ponto de Vista e a reprise às 8 da noite. Tchau, gente. Valeu.